Antes de tudo, antes de falar sobre esse tema central do naturalismo e realismo, eu quero falar um pouco da relação entre opacidade e transparência que o Ismail traz. Vários dos debates que ele traz partem dessa relação, partem ali de uma espécie de dialética entre opacidade e transparência. Inclusive, o subtítulo do livro é esse, né? A opacidade e a transparência. Essa é uma ideia de opostos, é uma espécie de dialética que o Ismail usa para falar sobre as possibilidades do discurso do cinema. A transparência seria um discurso que oculta os elementos da linguagem. Por exemplo, quando você assiste a um filme clássico de Hollywood, existe ali uma construção que, entre aspas, esconde os recursos da linguagem. Você vê o filme e você acredita em tudo aquilo. Você fica imerso na história. Você é, digamos, iludido pelo cinema. O cinema ali é transparente. É como se você olhasse por uma janela aberta e se deparasse com aquilo acontecendo. A opacidade seria o oposto. A opacidade é quando esse dispositivo do cinema é mais visível. Quando você vê, por exemplo, um trabalho do Godard, você percebe os elementos da linguagem. Os cortes são bruscos, a música para do nada, a tela fica preta do nada. Não existe aquele ilusionismo de Hollywood. Você não vê através de uma janela aberta, mas você percebe, digamos, a superfície opaca do cinema. Você percebe essa mediação do cinema. Enquanto toda a lógica de Hollywood é baseada em esconder o processo de representação, a lógica do Godard está, em partes, em revelar tal processo, e até mesmo desconstruir tal processo. A opacidade dá uma atenção especial aos materiais do filme e não tanto a essa construção de uma realidade, a construção de uma ilusão de realidade da transparência. Na aula sobre o maneirismo, eu falei, talvez de modo indireto, um pouco sobre isso. Falei sobre como, em algumas obras maneiristas, existe um fetiche em evidenciar os processos do cinema. São obras que vão hiperestilizar alguns elementos, vão fazer alguns elementos da linguagem se sobressair, vão para um caminho em que a gente percebe mais tais elementos e vão, na verdade, trabalhar com essas duas possibilidades, da transparência e da opacidade. Apesar dessas ideias definirem discursos opostos, algumas obras podem trabalhar com isso de modo bem mais ambíguo, podem transitar entre esses discursos. Inclusive, algumas tendências do contemporâneo, como a estética do fluxo, na minha visão, tendem a jogar muito com isso, tendem a trabalhar com esses dois discursos quase que ao mesmo tempo, ou tendem talvez a integrar mais essas ideias. Em um longa como Elefante, por exemplo, existe ali a ilusão da realidade, você entra no filme, você acredita naquela história e naqueles personagens, mas ao mesmo tempo existe essa consciência própria da câmera. A câmera caminha por vontade própria
e você percebe isso. Você percebe o dispositivo ali, digamos, consciente ou algo assim. Essa é uma oposição, né? Essa oposição entre transparência e opacidade que poderia até fazer mais sentido no debate dos anos 70, de quando ela foi proposta, mas que até hoje me parece bastante reveladora e que mesmo nos anos 70 também poderia permitir uma certa maleabilidade, poderia permitir uma abordagem teórica mais ambígua. Muito da origem e principalmente da sistematização de um cinema narrativo está ligada à tendência da transparência, ao discurso da transparência e a uma abordagem que o Ismail chama de naturalista. Para o Ismail, naturalismo seria uma abordagem de viés hollywoodiano e norte-americano que se consolidou no cinema após 1914 e que seguiria 3 elementos básicos. Essa abordagem teria 3 elementos básicos. Teria uma decupagem clássica, teria atuações e cenários naturalistas e teria histórias que pertenceriam a gêneros narrativos estratificados em convenções de leitura fácil e de popularidade comprovada. Gêneros como drama, aventura e fantasia. Para o Ismail, toda aquela estética e aquela forma narrativa que surge principalmente a partir de algumas sistematizações do Griffith é uma estética naturalista. É uma estética em que o filme, digamos, copia a aparência da natureza, copia a aparência da realidade para produzir esse ilusionismo no espectador. Vamos pensar mais nesses elementos básicos que ele traz. Ele fala que uma obra naturalista tem que ter uma decupagem clássica. Uma decupagem clássica é quando o filme tem uma decupagem em que você meio que já sabe o que esperar dos planos. Você está ali vendo um diálogo e aí você já espera um plano e contraplano, já espera um overshoulder, já espera que a câmera esteja ali na altura dos olhos dos personagens, ou naquela altura padrão, naquele ângulo padrão. Já espera que os planos na montagem sigam uma ordem mais ilustrativa em relação aos fatos em cena, que os planos nos apresentem o ambiente de modo mais didático. Lá nas aulas sobre ângulos e composições, eu falei sobre várias convenções mais técnicas da linguagem. Uma decupagem clássica irá seguir tais convenções que foram sendo construídas ao longo dos anos e que cineastas como o próprio Griffith, entre outros, ajudaram a sistematizar. Essa decupagem clássica segue, digamos, uma continuidade psicológica mais didática em relação ao modo que mostra a cena se desenvolver, e ela estará atrelada quase sempre a uma espécie de montagem invisível. Você não percebe muito os cortes do filme, você só embarca na cena. Os cortes são naturais, os cortes não soam bruscos. O filme não corta, por exemplo, de um plano muito aberto para outro muito fechado. Existe algo de mais didático, algo ali que vai preservar uma certa ilusão. Diretores como o Otto Preminger, entre outros, trabalhavam muito bem com isso. Esse estilo do filme
ali nunca soava impositivo. Alguns autores até chamam isso de estilo negativo, quando o filme apenas acontece na sua frente e você mal percebe a composição dos planos ou dos cortes. É claro que existe sim um estilo, existe ali uma sutileza bem mais implícita. Eu falei sobre isso nas aulas sobre macarronismo, principalmente, mas a ideia geral do Ismail é definir esse filme genérico de Hollywood. Um filme naturalista, segundo o Ismail. O Ismail terá essa decupagem clássica e terá também atuações e cenários naturalistas. Os cenários serão construídos seguindo princípios que respeitam as aparências do mundo físico, respeitam as aparências da natureza de um ambiente, e os atores vão atuar de modo natural e não de modo teatral ou muito exagerado ou de modo conceitual e experimental. E, em termos narrativos, ele diz que essas obras irão seguir um modelo de história de leitura fácil, ou seja, vão seguir gêneros que, de algum modo, o público já está familiarizado. Lá nas aulas sobre gênero, em especial na aula 103, eu falo sobre como justamente essa ideia de gênero aparece em Hollywood como essa possibilidade dos estúdios de lidar com os filmes como produtos. Né? As pessoas já vão assistir a um filme de gênero tal porque já sabem o que vão encontrar, já buscam aquela marca, já buscam aquele efeito, já buscam aquela experiência que elas conhecem. Então, basicamente, essa ideia de naturalismo para o Ismail está ligada a um projeto que concebe o filme como um produto industrial, um projeto em que você tem o discurso como natureza, um projeto em que você tenta, na verdade, esconder esse discurso. Inclusive, em momento do livro, quando ele fala dessa transparência, ele cita um trecho da teoria do Bela Balaz, em que o Balaz diz o seguinte: Hollywood inventou uma arte que não observa o princípio da composição contida em si mesma e que não apenas elimina a distância entre o espectador e a obra de arte, mas deliberadamente cria a ilusão no espectador de que ele está no interior da ação reproduzida no espaço ficcional do filme. Então, essas obras naturalistas teriam como objetivo contar histórias que parecem que não têm um narrador, como se fossem, digamos, fatos evidentes e não um discurso sobre o mundo. E isso existiria mesmo em filmes com temas fantásticos, com temas irreais. A definição de naturalismo está mais empenhada, a abordagem naturalista está mais empenhada em fazer a narrativa soar natural do que parecer verossímil num sentido de seguir uma lógica realista. Inclusive, sobre os filmes fantásticos e naturalistas, o Ismail até diz que a visão direta do naturalmente impossível ganha todo o seu poder de atração justamente pela espetacular precisão com que o fantástico parece real na tela. O sobrenatural
naturaliza-se e se constitui a matéria básica do espetáculo. Então, o efeito desse fantástico, o efeito desse aspecto sobrenatural seria até mesmo potencializado devido à abordagem naturalista. E se a gente pensar, né, no terror ali dos anos 30 e 40, se a gente pensar ali nas produções mais convencionais de gênero da Universal, até as obras mais psicológicas da RKO e do Val Lewton, essas obras irão trabalhar com essa ideia. Elas vão seguir essas regras naturalistas, mas vão lidar com temas fantásticos. Tudo isso está ligado também a uma ideia de espetáculo que Hollywood desejava enfatizar. Essa aparência que ilude, essa imersão do espectador nesses outros mundos se vincula a uma ideia de espetáculo. O fato de alguns desses grandes épicos espetaculares do cinema clássico se basearem em questões históricas, ou pelo menos serem inspirados por questões históricas, funciona como uma espécie de instrumento retórico, já que, seguindo a tendência naturalista, existe ali quase sempre uma seriedade de reconstrução histórica nessas obras, reconstrução de detalhes muito específicos nessas obras. O Intolerância e o Cabiria são bons exemplos disso, né? Existem elementos históricos que, entre aspas, legitimariam ainda mais aquele universo. Esse naturalismo também legitimaria o espetáculo através desse contexto ali realista e histórico. E mesmo nas narrativas de alguns desses filmes, o Ismail diz que o destino dos personagens passa por modelos exemplares de mundo. Os filmes lidam com alegorias sobre a natureza do homem, o que também reforçaria esse lado naturalista. Então essa seria a definição de naturalismo no cinema para o Ismail Xavier. Não é algo ligado a uma ideia de realismo em um sentido documental, mas sim de simular uma realidade ilusória. É algo ligado a esse produto hollywoodiano e a esse discurso de uma transparência, do filme simular muito bem uma realidade, do espectador se iludir com aquilo. É claro que o espectador tem noção de que aquilo é um filme, mas existe sim uma entrega, existe esse embarque na obra. É um termo um pouco mais específico, por exemplo, do que o naturalismo lá da literatura, do Émile Zola, que tende a buscar algo de fato mais realista, que tende a mostrar como as condições sociais moldam o ser humano. Isso que o Ismail descreve até pode ter algumas relações com o método ficcional do Émile Zola. O Ismail até fala sobre isso, mas não se vincula diretamente a isso.